eu sou o professor Cristiano Morini, da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, aqui de Limeira. Temos uma pesquisa que recentemente foi aprovada com a FAPESP, é uma pesquisa de um edital de projetos de pesquisa em políticas públicas, PPPP, e o interessante deste edital é que ele envolve uma pesquisa com algum agente, algum parceiro da sociedade. E nós fizemos um convênio com a Receita Federal para fazer uma pesquisa aplicada, interdisciplinar, na área de comércio internacional. Esse projeto de pesquisa é um projeto de 4 anos. Ele tem envolvido, são 6 bolsas que nós temos. Nós estamos fazendo agora o processo de seleção dos bolsistas. Tem uma bolsa de pós-doutorado, 3 bolsas de mestrado, tem bolsa TT e bolsa de jornalismo científico. E o objetivo é, com a Receita Federal, ao final dos 4 anos, além dos objetivos específicos parciais que nós temos para desenvolver, nós temos a ideia de fazer uma proposição de uma política pública que estimule a conformidade, é o compliance, também chamado compliance, na área aduaneira, que é a área que envolve os controles de alfândega. E esse tema envolve praticamente 2 setores, né, dois objetivos específicos. Um deles é voltado para grandes empresas, pessoas jurídicas, e o outro é voltado para pessoas físicas e pequenas empresas. Em ambas as linhas, o objetivo é estimular o cumprimento voluntário de normas, e algumas normas sequer existiam, né, recentemente, como é a norma, por exemplo, do e-commerce no Brasil, que é uma norma de junho de 23, que foi recentemente implementada. Antes nós não tínhamos uma norma para regulamentar o comércio via plataformas internacionais. Não tínhamos. A última norma sobre esse assunto era dos anos 80. E nos anos 80 não tínhamos nem internet. Alguns dos principais problemas que a pesquisa vai analisar é a questão do cumprimento das normas e alguns programas voluntários de conformidade que o governo federal tem. Então, por exemplo, no caso do comércio exterior, nós temos um programa chamado Operador Econômico Autorizado. É um programa voluntário que as empresas que aderem ao programa, elas têm alguns benefícios. Então, a ideia central é estimular os objetivos da conformidade para que a Receita Federal possa focar força, atenção, foco naquelas empresas não conformes. E o outro problema que nós vamos analisar envolve as importações via comércio eletrônico. É um fenômeno mundial, isso aumentou incrivelmente em todo o mundo nos últimos anos. E é uma questão bem complexa, porque envolve tributação, envolve controles, envolve qualidade, envolve concorrência. Então, por exemplo, as pessoas físicas gostariam de poder comprar aos menor preço possível as roupinhas aí, nesses sites, nessas plataformas internacionais. Mas, além disso, tem alguns controles que o governo precisa fazer, né, em termos do que está entrando no Brasil, controles que envolvem armas, drogas e substâncias falsificadas, substâncias que podem causar danos ao consumidor. Por exemplo, imagine consumir uma maquiagem falsa, a pessoa coloca no rosto, depois pode causar queimaduras, né? Então esses são riscos que geralmente o consumidor não costuma pensar. E por outro lado, o governo também tende a regulamentar esse assunto, que é um assunto que está sendo regulamentado em todo mundo e que envolve também a tributação. Mas isso não é o foco, né? O foco não seria a tributação, mas ela é um dos aspectos desse ambiente complexo, porque as redes varejistas nacionais, especialmente de roupas, elas estão pressionando o governo a tributar a importação desses pequenos pacotes, dessas importações de baixo valor agregado. Entre os resultados, o interessante é que nós vamos trabalhar com dados que a Receita Federal vai compartilhar conosco mediante o convênio que nós fizemos, Unicamp, Receita.
Então nós vamos ter os dados que nós vamos analisar os dados agregados do volume de importação, e no caso do e-commerce, por exemplo, nós vamos propor uma análise de risco mais aprofundada e talvez mais apropriada para o cenário que nós vivemos hoje. E no caso das grandes empresas, do programa OEA, nós vamos tentar identificar quais são os elementos que estimulam a adesão aos programas de conformidade. E aí divulgar esses benefícios para que não só as grandes empresas, mas também médias empresas, empresas menores, possam aderir a esses programas de conformidade aduaneira. O interessante é que essa pesquisa, por ela ser financiada pela FAPESP, por uma instituição, uma universidade pública, a Unicamp, em parceria com uma instituição federal, a Receita Federal, vai tratar de uma pesquisa aplicada com impacto social. Então isso é uma tendência que veio para ficar, e provavelmente o futuro da ciência vai ser essas pesquisas que têm impacto real na sociedade e que a gente consiga medir e aferir isso. No nosso caso, como nós somos da área de ciências sociais aplicadas, no nosso caso, além da pesquisa que vai ajudar a gestão de risco, a gestão de vários elementos da Receita Federal, nós também vamos propor um projeto de lei, ao final, para regulamentar e estimular as boas práticas para aumentar a adesão, porque muitas vezes o contribuinte pensa, mas o que eu ganho com isso, fazendo parte desse programa? Então nós vamos desvendar os benefícios de ser compliant, né, de contribuir voluntariamente com as normas, e isso quem ganha é a sociedade, todos ganham, porque aí o foco das ações da fiscalização e da Receita passará a ser naqueles que não têm um bom histórico de cumprimento dessas normas.